Imagine por um instante que você está em um planeta distante, olhando para o céu. Acima de você, dois sóis brilham intensamente, projetando sombras duplas no chão. Em outro canto do cosmos, a realidade é ainda mais estranha. Há mundos onde o céu é de fogo, onde tempestades não trazem chuva de água, mas sim rajadas de vidro incandescente, cortando a atmosfera a milhares de quilômetros por hora. E, mais longe, existem mundos inteiros que podem ser compostos de diamante, reluzindo silenciosamente na escuridão do espaço. Tudo isso não é ficção científica, são exoplanetas, planetas que orbitam estrelas que não são o nosso Sol. Eles existem em números tão vastos que desafiam a imaginação. Cada descoberta revela um pedaço da criatividade quase infinita do universo. A ideia de que poderiam existir outros mundos habitados sempre esteve presente na mente humana. Filósofos da antiguidade, como Demócrito e Epicuro, já levantavam a possibilidade de que as estrelas fossem sóis distantes, cada um acompanhado por sua própria comitiva de mundos. Mas, durante séculos, essa noção ficou apenas no campo da especulação. Foi somente no final do século XX que conseguimos provar, de forma definitiva, que esses mundos existem. O primeiro exoplaneta confirmado foi descoberto em 1992, orbitando um pulsar, uma estrela morta que pulsa como um farol cósmico. Não era nada parecido com a Terra, mas essa descoberta abriu um portal. Finalmente tínhamos a prova de que nosso sistema solar não era único. Poucos anos depois, em 1995, os astrônomos Michel Mayor e Didier Queloz anunciaram o primeiro exoplaneta encontrado ao redor de uma estrela semelhante ao Sol, 51 Pégasi b. Esse planeta gigante e gasoso, maior que Júpiter e absurdamente próximo da sua estrela, inaugurou uma nova era na astronomia. De lá para cá, a revolução foi imparável. Até hoje, já são mais de 5.000 exoplanetas confirmados, espalhados por diferentes cantos da galáxia. E, para cada planeta confirmado, há centenas de candidatos esperando análise. Mas talvez o aspecto mais fascinante não seja apenas a quantidade, é a diversidade. Encontramos mundos gigantes, muitas vezes maiores do que Júpiter, mundos que lembram Netuno, superterras rochosas com gravidade esmagadora, planetas que orbitam 2 ou 3 estrelas ao mesmo tempo, como nas histórias de ficção científica, e até mundos que vagam sozinhos pelo espaço, sem estrela alguma para aquecê-los, flutuando como órfãos cósmicos. Essa diversidade nos obriga a encarar uma pergunta simples, mas profunda. Se existem tantos mundos diferentes lá fora, o que nos garante que a Terra é única? Será que não existem outros planetas capazes de abrigar vida? Para responder a isso, precisamos primeiro compreender como esses mundos são encontrados. Porque a verdade é que, se observar um planeta no céu, é quase impossível a olho nu detectar um exoplaneta a dezenas, centenas ou milhares de anos-luz de distância exige engenhosidade, paciência e tecnologia de ponta. Antes de mergulharmos nos métodos de descoberta, vale a pena refletir sobre a escala do desafio. Imagine tentar observar uma vela acesa em plena luz do dia. A vela representa o planeta, frágil e pequeno. O Sol representa a estrela, brilhante e ofuscante. Detectar um planeta ao redor de uma estrela distante é algo ainda mais difícil do que isso. É como tentar ver a sombra de uma formiga caminhando diante do farol de um carro a quilômetros de distância, e ainda assim, os astrônomos conseguiram. Hoje sabemos que cerca de 35% dos exoplanetas conhecidos têm tamanho parecido com Netuno. Outros 30% são gigantes gasosos, como Júpiter e Saturno. Cerca de 31% são as chamadas superterras, planetas rochosos maiores do que a Terra. Apenas 4% se aproximam de mundos realmente comparáveis ao nosso. Planetas rochosos pequenos, que poderiam estar em zonas habitáveis. Esse número parece pequeno, mas lembre-se, estamos falando apenas dos planetas que conseguimos detectar com a tecnologia atual. Há provavelmente bilhões de planetas parecidos com a Terra apenas na nossa galáxia. E, a cada avanço tecnológico, encontramos mais. O telescópio espacial Kepler, lançado em 2009, foi o grande responsável por transformar a busca em algo sistemático. Ele observava milhares de estrelas ao mesmo tempo, procurando pequenas quedas na luminosidade que poderiam indicar o trânsito de planetas. Foi graças a ele que descobrimos milhares de mundos. Hoje, o James Webb Space Telescope e outros observatórios continuam essa missão, olhando ainda mais fundo e com mais detalhes. O que descobrimos até agora é apenas o começo. E isso nos leva ao próximo ponto. Afinal, como na prática conseguimos detectar planetas tão distantes? Se você olhar para o céu noturno, verá centenas, talvez milhares de estrelas.
Agora, imagine que ao redor de muitas delas existem planetas, mundos inteiros girando silenciosamente. Mas como saber se eles estão realmente lá? Afinal, a luz dessas estrelas é tão intensa que ofusca qualquer sinal do planeta. A solução foi usar a indireção. Os astrônomos não olham para os planetas em si, pelo menos na maioria dos casos. Eles observam os efeitos que esses planetas causam em suas estrelas. O primeiro método, e talvez o mais famoso, é o método do trânsito. Ele funciona de forma elegante. Quando um planeta passa na frente de sua estrela, do nosso ponto de vista, a luz da estrela diminui um pouquinho. É como se alguém passasse diante de uma lâmpada acesa. Essa diminuição é minúscula, em alguns casos menos de 1% do brilho. Mas os telescópios modernos são sensíveis o suficiente para detectar essa variação. Foi esse método que permitiu ao telescópio Kepler identificar milhares de candidatos a exoplanetas. E o mais impressionante é que, a partir da curva de luz, os astrônomos conseguem estimar o tamanho do planeta, sua órbita e até mesmo se pode haver vários mundos no mesmo sistema. O segundo método é o da velocidade radial, também conhecido como efeito Doppler. Quando um planeta orbita uma estrela, ele não está apenas girando ao redor dela. Ambos giram em torno de um ponto comum, o chamado baricentro. Isso faz a estrela balançar levemente. Esse movimento causa pequenas mudanças no espectro de luz da estrela, deslocando as linhas espectrais para o azul ou para o vermelho, dependendo da direção do movimento. Detectar esse deslocamento é incrivelmente difícil, mas com espectrógrafos avançados, como o HARPS, os astrônomos conseguem medir variações de velocidade de apenas alguns metros por segundo. Graças a esse método, descobrimos planetas próximos como Próxima B, localizado na estrela mais próxima do Sol, Próxima Centauri, a apenas 4,3 anos-luz de distância. O terceiro método é o da imagem direta. Ele é raro e extremamente desafiador, mas possível. Basicamente, os astrônomos bloqueiam a luz da estrela, usando coronógrafos ou outras técnicas, e tentam capturar a luz fraca do planeta. Esse tipo de observação geralmente funciona melhor em planetas jovens, massivos e distantes de suas estrelas. Embora ainda seja limitado, já conseguimos registrar imagens reais de alguns exoplanetas dessa forma. Há também outros métodos menos conhecidos, mas igualmente engenhosos. Microlente gravitacional. Quando uma estrela passa na frente de outra, a gravidade dela atua como uma lente, ampliando a luz da estrela de fundo. Se essa estrela tiver planetas, eles também deixam sua assinatura nesse efeito. Astrometria. Medir minússimos deslocamentos na posição de uma estrela devido ao puxão gravitacional de um planeta. Cada técnica tem suas vantagens e limitações. O método do trânsito é excelente para encontrar muitos planetas de uma vez, mas depende do alinhamento perfeito entre nós, o planeta e a estrela. Já a velocidade radial pode detectar planetas mesmo sem trânsito, mas funciona melhor para mundos massivos. O mais interessante é que, combinando métodos, conseguimos informações ainda mais completas. Por exemplo, se usamos o trânsito e a velocidade radial ao mesmo tempo, podemos calcular tanto o tamanho quanto a massa do planeta, o que permite estimar sua densidade. Com isso, podemos distinguir se é um planeta rochoso, como a Terra, ou gasoso, como Júpiter. Essas técnicas abriram a porta para descobertas extraordinárias. Mundos tão estranhos que parecem saídos de histórias de ficção. Planetas tão próximos de suas estrelas que completam uma órbita em apenas alguns dias. E outros tão distantes que levam séculos para dar uma volta. E o mais impressionante, tudo isso é feito observando pequenas variações na luz, movimentos quase imperceptíveis e sinais escondidos em meio ao brilho das estrelas. Cada exoplaneta descoberto é, antes de tudo, uma vitória da engenhosidade humana. É a prova de que, mesmo a milhares de anos-luz, conseguimos decifrar segredos de mundos que talvez nunca possamos visitar. E é aqui que a história fica ainda mais fascinante. Porque ao longo dessas descobertas, nos deparamos com mundos tão bizarros, tão inimagináveis, que mudaram completamente nossa visão sobre o que significa ser um planeta. No próximo bloco, vamos explorar alguns dos exoplanetas mais surpreendentes já encontrados. Mundos de diamante, infernos de lava e tempestades de vidro. Se existe algo que realmente prende a atenção quando falamos de exoplanetas, é a sua estranheza. Cada descoberta parece vir para desafiar não apenas a imaginação popular, mas também a própria ciência. Os livros de astronomia tiveram que ser reescritos várias vezes nas últimas décadas, porque a realidade se mostrou muito mais diversa e bizarra do que qualquer teoria previa. Vamos começar com um dos mais famosos, 55 Cancri E. Esse planeta está a cerca de 40 anos-luz da Terra, orbitando uma estrela semelhante ao Sol.
Ele é cerca de 2 vezes maior que a Terra e 8 vezes mais massivo. Mas o que o torna lendário é a hipótese de que boa parte dele seja composta de carbono cristalizado. Em outras palavras, um planeta de diamante. Imagine um mundo inteiro cujo interior brilha como joias imensas, onde montanhas inteiras podem ser feitas de diamante sólido. Esse conceito, além de despertar curiosidade científica, mexe com o imaginário popular. Claro, é improvável que um dia possamos minerar esse planeta, mas apenas a ideia de sua existência já mostra o quão criativo o cosmos pode ser. Outro exemplo impressionante é o HD 189.733b, localizado a 64 anos-luz. Esse gigante gasoso, maior que Júpiter, é conhecido como o planeta das tempestades impossíveis. Em sua atmosfera, ventos chegam a 8.000 km por hora e as nuvens são compostas por partículas de silicato. Resultado? Chove vidro derretido, disparado horizontalmente em meio a furacões supersônicos. É um ambiente que nenhum ser vivo terrestre poderia suportar, mas que ilustra a brutalidade de alguns mundos alienígenas. E que tal um planeta que parece saído do inferno? Esse é o caso de K2141b. Ele está tão próximo de sua estrela que um ano lá dura apenas 18 horas. Sua superfície é coberta por um oceano de magma fervente, enquanto do outro lado reina a escuridão congelante. Cientistas acreditam que exista até um ciclo geológico semelhante ao ciclo da água na Terra. Mas, em vez de chuva e rios, o que circula é lava evaporada, que condensa na atmosfera e cai novamente como rocha líquida. Em contraste com esses infernos, temos o sistema TRAPPIST-1, um dos mais fascinantes já descobertos. Há apenas 40 anos-luz da Terra, ele contém 7 planetas rochosos orbitando uma estrela anã vermelha. Destes, pelo menos 3 estão na chamada zona habitável, onde a temperatura permitiria a existência de água líquida. Nunca antes havíamos encontrado um sistema tão promissor para a busca de vida. Imagina-se que esses planetas possam ter oceanos, atmosferas e, quem sabe, até condições para formas de vida. Outro exemplo curioso é WASP-12b, um gigante gasoso tão próximo de sua estrela que está sendo lentamente devorado por ela. Sua órbita é tão curta que um ano lá dura pouco mais de um dia. A gravidade da estrela estica o planeta, deformando-o até quase a forma de um ovo. Esse processo mostra, de forma brutal, como alguns mundos têm destino trágico. Não são eternos, mas consumidos pelas forças titânicas de suas próprias estrelas. Existem também os chamados planetas órfãos, mundos que foram expulsos de seus sistemas estelares e agora vagam solitários pelo espaço interestelar. Eles não orbitam nenhuma estrela, viajando eternamente na escuridão cósmica. Para nós, parecem lugares impossíveis, mas quem sabe que formas de vida poderiam se adaptar a tais condições? Alguns cientistas especulam que, se esses planetas tiverem calor interno suficiente, poderiam abrigar oceanos subterrâneos sob camadas de gelo, alimentados por energia geotérmica. E não podemos esquecer os superjúpiteres, gigantes gasosos com massas várias vezes maiores do que Júpiter. Esses mundos desafiam a definição do que é um planeta e o que é uma estrela. Se forem muito massivos, acabam fundindo o hidrogênio e se transformando em anãs marrons. Cada um desses objetos é um lembrete de que as fronteiras entre categorias cósmicas nem sempre são claras. Esses exemplos mostram que não existe um padrão universal de planeta. O que para nós é normal, uma terra rochosa, coberta de oceanos e com atmosfera respirável, pode ser apenas uma exceção. O universo está repleto de mundos de fogo, gelo, gás e pedra, cada um com condições climáticas e químicas únicas. E a cada descoberta, cresce a sensação de que estamos apenas arranhando a superfície. Agora, imagine um futuro em que possamos visitar alguns desses mundos. Colônias humanas orbitando estrelas distantes, exploradores pisando em terras alienígenas, cientistas estudando oceanos sob céus estranhos. Pode parecer distante, mas cada descoberta nos aproxima dessa realidade. No fim, a busca por exoplanetas é uma busca pela própria humanidade. É sobre curiosidade, imaginação e a vontade de ir além. É sobre responder à pergunta que nos acompanha desde sempre: estamos sozinhos? E talvez a resposta já esteja lá fora, esperando apenas que nossos telescópios sejam capazes de enxergá-la. O universo não é silencioso. Ele fala através das estrelas, dos planetas e dos mistérios que nos desafiam. Cada exoplaneta é um convite à descoberta. E a grande questão não é mais se existe vida além da Terra, mas quando iremos encontrá-la. Até lá, seguimos olhando para o céu, sonhando com os mundos que ainda vamos conhecer. Se você curtiu essa viagem pelos exoplanetas, não saia daqui.
Clique agora no vídeo sobre buracos negros e continue explorando os mistérios do cosmos comigo.